Olá, caros alunos. No último vídeo, ao falar da dispersão da filosofia na Idade Média, nós falávamos do Severino Boécio, um filósofo que atuou ali no século V. Nós vamos também hoje falar de um filósofo que vai atuar cerca de 3 séculos depois da morte de Boécio, chamado João Scoto ou Erígena. Ele nasceu no território que hoje corresponde à Irlanda e dedicou sua vida à religião cristã e ao exercício da filosofia. O pensamento de Erígena, ele se caracteriza sobretudo pelo modo como ele valorizava a razão diante da fé. E é interessante, né? No período em que a gente tem ali a fé sempre sendo colocada como superior, ele vai tentar dar um destaque para a razão, não desvalorizando a fé, né? Na verdade, ele quer fundamentar a fé a partir da razão. Segundo ele, a verdade se origina de 2 fontes distintas, a razão e a revelação. A razão seria ali o alicerce e o guia que deve conduzir todo o desenvolvimento das reflexões filosóficas. A revelação seria o alicerce da religião. A verdade que se mostra por meio dela deve ser aceita pelo homem por meio da fé. Ao mesmo tempo, seguindo a tradição filosófica, Erígena, ele vai afirmar que a verdade deve ser única, isto é, não pode haver 2 verdades simultaneamente válidas a respeito de um mesmo fenômeno, experiência ou crença. Por isso, é impossível que a razão e a revelação estejam em conflito. Por outro lado, há situações em que uma verdade parece contradizer a outra, levando a conclusões opostas. Isso deve ser encarado como uma posição apenas aparente, e a solução deve ser encontrada com o recurso à razão. Em outras palavras, para ele, a razão deve prevalecer sobre a fé sempre que haja um impasse entre as duas. João Scoto, ele fez essas reflexões por ocasião de uma disputa entre 2 importantes religiosos franceses. Os 2 sustentavam opiniões diferentes com relação à liberdade humana, e ele ali foi chamado como um árbitro, né? Um desses filósofos defendia a doutrina da predestinação, segundo a qual Deus determina previamente todas as decisões, atos e desejos que cada ser humano realizará em sua vida. Isso implica que as boas e as más ações que um homem executa são, na verdade, parte de seu destino que não pode ser alterado. E aí você entra em conflito com outra afirmação, que é a do livre-arbítrio. Por quê? O outro vai afirmar que todas as pessoas tinham livre-arbítrio, agindo moralmente, bem ou mal, conforme sua consciência, recebendo de Deus, no juízo final, recompensas ou castigos eternos. Erígena, como eu disse, foi chamado para atuar como árbitro nessa polêmica, para analisar as 2 posições e expor a correta doutrina sobre o assunto. Ele vai se posicionar favoravelmente à existência do livre-arbítrio como o elemento mais importante entre os que determinam a conduta humana. Ele fundamentou sua posição com os argumentos filosóficos, justificando esse modo de pensar com a afirmação de que a verdadeira religião é a filosofia verdadeira e que a verdadeira filosofia é a religião verdadeira. João Scoto, assim, ele deve ser indicado como um dos mais importantes precursores da escolástica, período do pensamento medieval em que a filosofia ganhou uma posição quase autônoma, diferenciada da teologia, embora durante o período medieval jamais tenha tido uma independência completa em relação à religião, como eu já disse. A filosofia sempre foi subordinada à religião, mas com Erígena a gente tem ali uma valorização cada vez maior da razão por considerá-la como o fundamento da fé ou da revelação. No próximo vídeo nós vamos falar da filosofia além do cristianismo, ou seja, a gente tem muito costume de dizer que a filosofia medieval é uma filosofia cristã, mas a gente também tem correntes de pensamento que são independentes da fé cristã, e é sobre elas que nós vamos falar no próximo vídeo.